Boa tarde, querida gente. Nós estamos voltando hoje, depois de um grande tempo aí, sem fazer o nosso programa, o nosso Face programa, A Voz do Senhor. E hoje nós queremos retomar. Não sei até que ponto, no sentido de que às vezes temos a dificuldade do domingo, por conta das celebrações, do atendimento paroquial, mas nós queremos, na medida do possível, continuar com esse nosso programa, A Voz do Senhor, que como eu recebi de retorno, eu posso dizer que fez bem e faz bem a muitas pessoas. Então é esse retorno de que a voz do Senhor faz bem a muitas pessoas que me anima a continuar, mesmo com várias dificuldades que temos por conta do dia. Muito bem. Nós queremos de fato iniciar, depois de um tempo, essa nova edição, A Voz do Senhor. Nos acompanhe, esteja conosco, vamos meditar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a voz do Senhor, que para nós é o Evangelho, a palavra de Jesus, pronunciada no seu tempo, atualizada pelo evangelista para a sua comunidade e também hoje atualizada para todos nós através das nossas paróquias, das nossas igrejas, com a liturgia da palavra. Vamos começar hoje e terminar com poesia. É sempre bom, né? A mensagem cristã nos convida a um caminho de veracidade, um caminho de verdade. Nos convida a trilhar o caminho do coração. E o caminho do coração é um caminho de intimidade, de interioridade, é caminho de verdade. E nesse sentido, a poesia se encontra, porque a palavra dita de dentro para fora, a palavra dita com verdade, é uma palavra que sai do coração. Assim, evangelho, coração e poesia se encontram. É o que nós queremos fazer para iniciar esse nosso programa. Vamos ouvir a poesia que se chama Sementes do Verbo. Sementes do Verbo. Por trás da palavra, tu vieste a mim e ouço tua voz. Ó divino oleiro, que me surpreende, recria-me em cada som que chega ao meu ser, em cada oráculo de amor. Sou porque tu és, a coragem de deixar que o outro caminhe e parta nas estradas da liberdade. Sou tua ternura no barro da existência. Não sou o teu melhor, nem o teu pior. Sou o teu estar fora, estando dentro, em casa. Sou teu faça-se, sou fruto da tua palavra, que repetida não se repete. No mesmo de ontem, produz o novo de hoje. Na espera deste tempo, a esperança da próxima aurora. Por meio da palavra, criaste a mais bela sinfonia, harmonia sentida no perfume das letras. Proferiste o nosso nome, os nossos dons, deu-nos um sentido último, balbuciado nas palavras iniciais, cravado no chão da vida e nas estrelas silenciosas do céu. O mal é a palavra no seu avesso, em pleno sentido de desconstrução. O que nos espera é a palavra, o alfa e o ômega do mundo, agora carne no ventre da Virgem, eternamente Deus conosco, o novo e mais radical horizonte, Deus no máximo de sua ousadia. Sementes do Verbo.
Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir, ouvir essa mensagem, esse poema que se intitula Sementes do Verbo. Nada mais é esse texto que o nosso esforço de falar da própria palavra de Deus. Falar do próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele, como diz a poesia, que é o Alfa e o Ômega do mundo. Nós queremos, então, dar lugar a esta palavra em nossa vida. Nós queremos que esta palavra ganhe espaço. A palavra de Deus é a palavra por excelência. Depois dela, nós podemos refletir. Existem palavras ruins e palavras boas. Nós queremos acolher a palavra boa por excelência, que é a palavra de Deus. Mas antes vamos rezar. Vamos rezar com a liturgia de hoje. Vamos marcar esse nosso encontro, esse nosso programa, a voz do Senhor, com a nossa oração também. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nós queremos pedir ao Senhor que verdadeiramente Ele nos ajude, Ele abra o nosso coração para acolher a sua palavra. Nós queremos agora refletir o Evangelho do domingo, de hoje, e como a gente costuma dizer sempre, esta é a palavra. A nossa palavra é sempre uma palavra segunda, mais explicativa, atualizadora, porque na verdade, a palavra é a palavra de Deus. A voz do Senhor nesse nosso programa, neste nosso encontro, é a palavra de Deus, o Evangelho dominical. Vamos acolher esse texto. Então, o Evangelho de hoje, ele se encontra em Mateus 5, de 38 a 48. Mateus 5, de 38 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque
Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazer de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos amigos e amigas, nós acabamos de ouvir o texto de Mateus 5, de 38 a 48. Mateus 5, de 48, de 38 a 48. Aparece aí, por esse texto, a catequese de Jesus frente às tradições, os ensinamentos, as orientações, as leis do povo judaico. Na verdade, é importante a gente ter como chave de interpretação que no Evangelho de Mateus, Jesus faz um enfrentamento com a cultura hebraica, a cultura judaica. Na verdade, uma cultura, por sua interpretação, a interpretação da lei e de todo o profetismo, uma cultura que não estava tão aberta para acolher esse messianismo que Jesus Cristo trouxe. Uma cultura profundamente marcada pelo messianismo, pela expectativa messiânica da vinda do Senhor, do Messias, de fato, mas no modelo de Jesus Cristo, na lógica de Jesus Cristo, quer dizer, essa cultura se mostrou um tanto quanto fechada. E aí, Jesus Cristo, na sua catequese, conforme o Evangelho de Mateus, ele nos mostra que Jesus Cristo é aquele que entra na cultura judaica, ele entra na cultura do seu povo, ele assume toda a tradição religiosa desse povo, assume essa expectativa messiânica, mas, ao mesmo tempo, ele vai precisar quebrar com certos esquemas, com certas interpretações, porque não conduzem ao verdadeiro mistério de Deus que já se revelava na sua pessoa. Aqui está um ponto delicado da própria catequese, da própria ação evangelizadora de Jesus. No próprio Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai dizer que ele não veio abolir a lei e os profetas, e nisto Jesus Cristo ele se mostra reconciliado com o seu povo, com as suas tradições e com essa expectativa messiânica, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Quer dizer, não está de todo errado, a direção é esta, mas vocês também deram uma interpretação na qual a lei tem uma supremacia que ela não deve ter. No Novo Testamento, o grande marco diferencial é este. Jesus Cristo, ele é a lei por excelência. E a lei que Jesus Cristo ele nos propõe é a lei da caridade, é a lei do amor. Portanto, se eu cumpro os mandamentos por cumprir, eu não faço a experiência de sentir-me salvo por Jesus Cristo, por esse Messias, por Jesus de Nazaré. Quer dizer, o próprio Novo Testamento, no seu caminho de iniciação para todos nós, no que toca à salvação, ele deixa bem claro isso. É preciso fazer o encontro com Jesus Cristo. Se eu fizer o encontro com a lei, se eu fizer o encontro com o conjunto das leis judaicas, eu não vou conseguir fazer o verdadeiro encontro de salvação. O Novo Testamento
diz que mais do que lei, ou mais do que as leis, o Novo Testamento nos diz que a salvação passa pelo encontro com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, nesse sentido é que o próprio Jesus vai dizer, olha, não é que vocês estão errados totalmente. É que vocês deram uma interpretação extremamente legalista da própria lei, da própria experiência, da própria expectativa messiânica, e como vocês fizeram essa configuração aí, e se tornaram fechados. Fechados. E é o que nós vimos no Evangelho. E aqui tem a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa lei, a rigor, ela tem um mérito. Quer dizer, você não ultrapassa, porque é na mesma medida, já que é olho por olho, dente por dente. Tem um certo mérito nesse sentido, de você dar uma justa medida. Como, por exemplo, você receber um soco ou um pisão no pé, para dizer olho por olho, dente por dente, seria, eu vou também pisar só no pé. Dar um soco e outras coisas mais, foge da lei do talião. Quer dizer, porque a lei do talião supõe que a coisa se dá na mesma medida. Então isso já evita certas coisas. Mas aí, na própria catequese de Jesus, ele vai dizer, não é suficiente, é pouco. E na perspectiva do Novo Testamento, na perspectiva cristã, nós vamos dizer, isso é pouco para o cristão. É pouco para o cristão fazer, simplesmente usar ou trabalhar o olho por olho e dente por dente apenas. Eu cumpro aqui as minhas coisas estritamente. Eu cumpro as minhas obrigações. Isso é bem judaico. Eu cumpro as minhas obrigações para com Deus. Eu cumpro direitinho. Eu rezo direitinho a cartilha. Mas aí eu não dou um passo a mais. Como também na orientação subsequente. Quer dizer, amai os vossos irmãos, o seu próximo, e odiai o vosso inimigo. Quer dizer, eu posso amar o meu próximo e depois estou liberado para odiar o meu inimigo. Jesus Cristo não. Não. É como se Jesus Cristo dissesse, por que gastar tanta força odiando o inimigo? Por que gastar tanta força dando essa única força que temos para o inimigo? Não, use essa força para amar. E os inimigos, amar também. Aí poderíamos nos perguntar, esse evangelho, ele é um manual para ingênuos, para bobos, né? Já que diz, olha, se te pede para caminhar 1 quilômetro, caminha 2, e assim vai. Não. O evangelho está pedindo outra coisa. O evangelho não está ensinando, ou não está confirmando que o cristão deve ser ingênuo, deve ser bobo. O Evangelho está nos indicando que o caminho não é o caminho do rigorismo ou o caminho da estrita observância da lei, da religião. O caminho é o caminho da generosidade. O caminho é o caminho da generosidade. Então eu não posso não tomar esse caminho. Eu não posso. O caminho é o caminho do amor. A lei não é simplesmente a lei exterior. Se até então você poderia dizer que o cumprimento estrito dos 10 mandamentos te levava à salvação, hoje você não pode estar seguro disso. Não pode. Não pode por quê? Porque não é o cumprimento estrito dos 10 mandamentos que vai te levar à salvação. Tá aí o exemplo do filho do jovem rico, a catequese de Jesus sobre o jovem rico, para confirmar isso. Quer dizer, mas já cumpro tudo isso. Sim, mas cumpre por cumprir. Cumpre porque, como forma de desobriga, não cumpre por amor. Não cumpre como instrumento de encontro com uma pessoa, com uma proposta que dá sentido, significado à sua própria vida. Não cumpre.
Por isso é preciso um pouco mais, é preciso perfeição. E aparece também hoje o tema da perfeição no Evangelho. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí nós vamos precisar já dizer que a perfeição, ela não é perfeição no sentido de que você nunca erra. Tem muita gente que pensa isso, que ser santo é ser perfeito. Ser perfeito nesse sentido, de nunca cometer nenhum erro. Não. É importante que a gente tire das costas esse peso. Santo não é aquele que nunca errou. Não. Quantos santos que cometeram tantas coisas e depois que resolveram sentir o apelo, encontraram. Quanto tempo Santa Mônica rezou para a conversão de Santo Agostinho? E sim, depois de convertido, é que ele, lá nas Confissões, vai fazer aquela bela oração: tarde te amei, ó beleza infinita. Quer dizer, tudo bem, é uma oração poética, bela, profunda, que está lá nas Confissões, mas olha o que ela encerra. Encerra o fato de um homem que foi viver tantas coisas e que fez também o seu caminho, e nos próprios mistérios de Deus foi esse tempo para Agostinho. Foi esse tempo que ele encontrou e voltou e fez um caminho extraordinário de santidade e de perfeição. Perfeição no sentido de perfeição no amor. Santidade só é igual à perfeição com esse significado. Perfeitos no amor. Agora, perfeição como quase uma neurose, porque a gente pode pegar esse texto de Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, e aplicar as nossas neuroses. Aplicar essa mania de perfeccionismo. Perfeccionismo para nós mesmos, perfeccionismo para os outros. E aí, de repente, eu estou fazendo a minha caminhada, e muitas vezes eu caio, mas eu me levanto, eu ouso continuar na estrada de Jesus, e eu não considero nada disso. Porque eu acho que ser santo está totalmente limpo, está totalmente puro, é nunca errar, é nunca mais pecar. Isso não existe. Não existe para o ser humano. Não existe mesmo. Então, o que se reserva para o ser humano é isso. E nem para Deus, no que toca à perfeição. A perfeição, que esse atributo de perfeito como inequívoco, como aquele que nunca erra, é um atributo, claro, que se aplica a Deus. Mas não é na perspectiva salvífica, relacional também, não é o sentido de perfeição que mais pode nos ajudar a compreender a verdade cristã. Não é. O sentido de perfeição, também para Deus, que mais nos ajuda a compreender o sentido de santidade, é a perfeição também no amor. Tudo bem, Deus não erra, ele é inequívoco, mas qual é o grande boom, vamos dizer assim, da parte da divindade? É que ele é perfeito no amor. Por amor, vai até o extremo. Por amor, é radical. Por amor, permanece de pé. Por amor, se entrega até o horror da cruz. Aqui é diferente. Aqui é diferente isso. Então é nesse sentido que a gente não pode se descuidar. Tá bem? Então não quis perder essa diferenciação entre perfeição e santidade. Queridos irmãos, queridos amigos, nós somos convidados hoje, como lá na primeira leitura, que não lemos aqui, mas com a nossa referência à a liturgia da missa. Então você já leu, vai ler, vai escutar a primeira leitura do Levítico, que fala disso. Sede santo como eu, Senhor, sou santo. E é nesse sentido que ele está dizendo. Como é que isso se combina com o Evangelho? Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nesse sentido. Perfeição no amor. E aí é preciso dizer, nós somos muito imperfeitos no amor. Nós cristãos, até nós cristãos, que temos a plataforma do Evangelho,
que temos temos essa insistência diária da parte dos próprios evangelhos no amor a si mesmo, no amor ao próximo, muitas vezes a gente se descuida. Nosso amor é pouco, é insuficiente, o nosso amor conhece a mesquinhez, o nosso amor conhece a impaciência, o nosso amor muitas vezes não dá outras chances. É muito difícil. Qual é o grande caminho para a igreja conforme esse evangelho? Não é um belo programa pastoral. Eu diria, um belo programa pastoral, espiritual, é amar. Amar. Já insistia grandes teólogos nessa direção, né? Quando a gente analisa a própria pastoralidade, com as suas inúmeras atividades, com um tarefismo muito grande da própria igreja. Claro, não estou desmerecendo as ações pastorais. Elas são necessárias, mas também tem muitas coisas que, se não existissem, não fariam tanta diferença. Por quê? Porque multiplicamos muitas coisas na ordem do fazer e nem sempre cuidamos da ordem do ser. Que ordem é essa? É a ordem do amar. 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 Amar hoje. Fazer o esforço de amar mais. Amar em prática, como dizia Santo Inácio de Loyola. O amor deve expor-se mais em obras do que em palavras. Então, fazer esse esforço para amar. Queridos irmãos e irmãs, desculpa, já me alongo bastante. É um evangelho extremamente empolgante, espinhento também. Mas assim a gente vai concluindo esse momento, desejando a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana também. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Minha sobrinha aqui, Tainá, dizendo: olá, olá, meu lindo, boa tarde. É coisa dela mesmo. Saudades. Um abraço, Tainá, saudades também. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Estou vendo alguns nomes aqui. Então, Lucineide Silva, Edinha Lustosa, vi um pouco antes também que Milena, Diana Pedra. Então, um abraço a todos que estão em sintonia e um abraço a todos aqueles que não estão vendo e vão ver mais adiante esse nosso programa de retorno, vamos dizer assim, a voz do Senhor. Tá bem? Vamos concluir esse momento, esse programa, com a poesia. Quando penso que deveria fazer muitas coisas, tu me dizes que basta acreditar. Quando mais acredito nos grandes gestos, tu me mostras o alcance dos pequenos. Quando imagino que necessito de perfeição, tu me convidas, ainda assim, para ir ao teu encontro. Quando vejo o pão de cada dia, tu me ofertas outros pães, outras fomes. Quando o caminho parece palmilhado, tu me apontas outras veredas. Quando tudo parece tão certo, tu se me apresentas como incerteza. Quando a tua presença se faz longínqua, tu me unges com o óleo do teu amor. Quando penso que é noite, tu me mostras o limiar do dia. Quando a morte se apresenta como senhora, tu me revelas a soberania da esperança. É quando, assim se faz. Tá bem? Mais uma vez um grande abraço. Dinha, boa tarde, Deus abençoe. Obrigado pela sintonia. E repetir, um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.